A tempestade que levou tudo. Nuvens escuras se reuniram de forma ominosa no céu, densas e pesadas, como um cobertor sufocante de fumaça. O vento uivava pelo vale, sua agudeza cortando como facas, enquanto arrastava flocos de gelo que picavam contra a pele. A tempestade se aproximou com uma velocidade alarmante, mais rápida do que qualquer um havia antecipado. Lyra segurou seu bebê firmemente contra o peito, seus braços tremendo de medo. Seu manto, que antes era aconchegante, agora encharcado e inutilizável, esvoaçava descontroladamente ao vento, que o arranhava impiedosamente. Em meio ao caos de seus companheiros alienígenas, seu próprio povo apressou-se para dentro de casa, batendo as portas atrás de si e puxando seus filhos para perto. Ninguém olhou em sua direção, nem ninguém estendeu a mão. Ela implorou, sua voz tremendo de desespero. Minha filha, ela é apenas... Mas não houve resposta. Apenas a tempestade uivava em resposta. Sua voz, um grito arrepiante que ecoava pela noite. Ela continuou, determinada a chegar ao abrigo da comunidade logo acima da colina. Sua luz piscava fracamente, um farol em meio à neve que girava. Enquanto subia, seu apoio atraiu. Ela escorregou uma vez depois, novamente lutando contra o vento implacável. Ela se levantou mais uma vez, seus pés arrastando-se através da geada que se tornava mais espessa. Quando ela finalmente chegou à porta de metal, bateu com urgência. Deixe-me entrar, por favor. Vamos congelar aqui fora. Houve um breve momento de silêncio, antes que uma fenda se abrisse, revelando um par de olhos alienígenas espiando para fora. Estamos cheios, declarou uma voz fria. Volte para o seu setor. Mas não há mais nada no meu setor. Ela gritou com a desesperança se infiltrando em seu tom. Tudo foi levado embora. No entanto, a abertura permaneceu firmemente fechada, deixando Lyric parada ali no frio cortante, sentindo-se completamente impotente. Seu hálito escapava em nuvens visíveis, um testemunho da realidade gelada que a cercava. Seu bebê choramingava suavemente, um som que enviava uma onda de fraqueza por seus joelhos. Com o coração pesado, ela se virou e retomou sua busca desesperada, esperando e orando por qualquer coisa. Um refúgio do frio cortante. A tempestade liberou sua fúria, a neve girando ao seu redor em uma nevasca implacável, obscurecendo sua visão e fazendo com que cada passo parecesse uma batalha contra os elementos. O vento uivava ferozmente, abafando sua voz. Cristais de gelo grudavam em seus cílios, e uma dormência crescente envolvia seu corpo tonto. Apertando seu filho mais forte, ela sussurrou com uma voz trêmula. Vamos encontrar um lugar. Precisamos. Esses lábios estavam tingidos de azul, traindo o frio que o cercava. De repente, seu pé escorregou em uma pedra escondida, fazendo-a cair em um profundo buraco de neve. Naquele momento de cortar o coração, seu bebê escapuliu de suas mãos. Ela gritou, se debatendo desesperadamente enquanto se arrastava e cavava com as mãos. A neve voava em todas as direções, enquanto seus dedos ficavam rígidos e começavam a sangrar devido ao frio cortante. Onde você está? Ela gritou, sua voz atravessando a tempestade uivante. Em resposta, um grito fraco ecoou de volta. Um som suave e distante que parecia desaparecer a cada momento que passava. Desesperada, ela acelerou o passo, empurrando o denso manto de neve enquanto se arrastava de barriga para baixo. No entanto, a tempestade continuava a rugir implacável e impiedosa. A voz do bebê foi se tornando mais fraca, escorregando para o silêncio até desaparecer completamente. Lyra soltou um grito penetrante, cru e fragmentado.
O som reverberou pelo vale, mas ninguém respondeu ao seu chamado. Exausta, seu corpo desabou no chão, seu rosto afundando na neve fria. Seus olhos permaneceram abertos, olhando para o vazio, mas tudo o que ela conseguia perceber era uma vasta extensão de branco e o vento incansável. Ela havia perdido a noção do tempo, deitada ali na tempestade implacável. Minutos pareciam horas, e a chuva não mostrava sinais de parar. Com o coração pesado, ela fechou os olhos, sobrecarregada pelo peso de seu fracasso. Enquanto isso, a quilômetros de distância, um homem chamado Daniel estava navegando pelo mesmo vale. Pace, membro de uma equipe de mineração, ele havia notado uma queda de energia incomum no scanner em uma área específica e, movido pela curiosidade e pelo dever, se ofereceu para investigar. Seu veículo havia quebrado, deixando-o para enfrentar a tempestade a pé. Vestido com roupas térmicas, Daniel prosseguiu cada passo, sendo uma batalha contra o frio cortante. Seu capacete apitava ominosamente, alertando-o para a temperatura gelada. Menos 40 graus. Nesse momento, um som atravessou os ventos uivantes. Um grito fraco, quase inaudível, mas inconfundivelmente humano. Ele parou, enquanto o vento uivava mais uma vez. Então, ele ouviu novamente um choro suave, reminiscente de um bebê. Que diabos? Ele murmurou entre dentes. Ele varreu sua lanterna em todas as direções, mas tudo o que conseguia ver era uma vasta extensão de neve. Determinado, ele se moveu em direção ao som. Cada passo parecia deliberado e pesado, como se o próprio chão sob seus pés estivesse resistindo ao seu progresso. Então, pelo canto do olho, ele notou algo incomum. Um pequeno montículo de neve que parecia se mover ligeiramente. Instintivamente, ele se ajoelhou e começou a cavar. Em poucos momentos, seus dedos tocaram algo inesperado. Uma mão minúscula. Sua pele era de um tom roxo arrepiante, fria ao toque e mal se movia. Um bebê? Ele puxou gentilmente a pequena criança alienígena das confins da nave, envolvendo-a cuidadosamente em seu cobertor térmico. Ela ainda estava respirando, embora suas respirações fossem fracas e superficiais. Ele sussurrou, examinando os arredores em busca de qualquer sinal dela. Mas não havia ninguém à vista. Ele não hesitou. Ele se virou e correu, movendo-se mais rápido do que o próprio vento. Perto da colina, Lyra permanecia meio enterrada na neve. Seus lábios estavam rachados e suas mãos estavam geladas. No entanto, em sua mente, o grito angustiante de seu bebê ecoava incessantemente. Então, algo extraordinário aconteceu. O calor envolveu Gus. Enquanto ele tocava suavemente o rosto dela, sua voz rompendo o silêncio. Ei, você está viva? Ela desejava responder, gritar. Mas seu corpo parecia pesado demais, fraco demais para obedecer. Seus lábios mal se moveram, sussurrando. Meu bebê. Mas então assim, a voz desapareceu mais uma vez, deixando-a em um silêncio assombroso. Apenas o frio cortante a cercava. Apenas o silêncio ecoava no ar. No entanto, Daniel continuou, seus pés batendo contra o chão. Em seus braços estava o pequeno alienígena, uma criança cuja forma frágil parecia alarmantemente leve. Ela era pequena, sua pele de um tom pálido de roxo e parecia estar pendurada de forma flácida como uma boneca de pano esquecida. As respirações dela eram rasas, quase imperceptíveis. E o frio do corpo dela enviou um arrepio pela espinha dele. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em seu casaco térmico.
pressionando-a contra seu peito em uma tentativa desesperada de compartilhar seu calor. A neve batia contra seu capacete, cada floco um lembrete das condições severas ao seu redor. A cada passo, suas botas afundavam profundamente na neve, mas ele continuava determinado a mantê-la segura. A tempestade rugia ao seu redor, reduzindo a visibilidade a quase nada. No entanto, Daniel possuía um aguçado senso de direção. Tudo o que ele precisava fazer era chegar ao posto avançado apenas alguns quilômetros à frente. Lá, calor, suprimentos e abrigo o aguardavam. Não é calor, suprimentos e abrigo o aguardavam. Ele olhou para baixo para a criança ao seu lado. Os olhos dela estavam bem fechados, seus lábios tremiam. Ele sussurrou, sua voz cheia de urgência: não desista de mim agora. À medida que se aproximava, a mente de Daniel corria cheia de perguntas. Onde estava a mãe dela? O que havia acontecido com ela? Quem poderia abandonar um bebê no meio de uma tempestade tão feroz? Não, ele não conseguia aceitar a ideia de que alguém a havia abandonado. Ao recordar aquele momento em que descobriu a criança, uma voz fraca e quebrada ecoou em sua mente, talvez uma mãe, ainda viva ou já reivindicada pela neve. Ele sabia que tinha que voltar para ela, mas não naquele momento. O bebê era a prioridade. Levou 30 minutos para chegar ao posto avançado. Uma modesta unidade de abrigo abandonada pela equipe de mineração, mal espaçosa, o suficiente para uma única pessoa. Daniel chutou a porta e entrou apressado. O aquecedor estava ligado há um tempo, transformando o cômodo em um refúgio quente, um contraste marcante com o frio cortante lá fora. Ele desembrulhou a criança rapidamente, seu coração disparado enquanto verificava seu peitinho minúsculo. Ainda estava subindo e descendo, lento, mas constante. Um sinal reconfortante em meio ao caos. Suas mãos estavam geladas como gelo e suas bochechas estavam pálidas como um fantasma. Ele rapidamente pegou o aquecedor de emergência e o envolveu ao redor dela, esperando trazer um pouco de calor de volta ao seu corpo. Então, ele despejou um líquido nutritivo morno em um pequeno frasco de alimentação e gentilmente o pressionou contra os lábios dela, determinado a alimentá-la de volta à saúde. No começo, ela permaneceu em silêncio, sem responder. Mas, gradualmente, semana após semana, os lábios dela se abriram. Ela começou a sugar suavemente, puxando apenas algumas gotas. Mas isso foi o suficiente para trazer alívio. Daniel exalou profundamente, um peso se levantando de seu peito. Ela ainda estava viva. Boa garota, murmurou ele suavemente. Pela primeira vez, ela levantou o olhar para encontrar o dele. Os olhos dela estavam arregalados, brilhando com uma mistura de luz e medo. No entanto, ela segurou as lágrimas, simplesmente fixando seu olhar nele. Daniel ofereceu um sorriso suave, tranquilizando-a. Você está segura agora. No fundo, no entanto, ele entendia que seu trabalho estava longe de acabar. No meio da neve, os olhos de Lyra se abriram lentamente para um mundo em escuridão. O frio mordia sua pele e a dor percorria seu corpo, mas em meio a tudo isso, uma centelha de esperança se acendeu dentro dela. Ela havia ouvido o choro de seu bebê. Um som que atravessava o desespero. Então ela sentiu um calor a envolvendo, uma presença próxima, acompanhada por uma voz que era desconhecida, diferente de qualquer uma que ela já tivesse ouvido entre seu próprio povo. Ela não conseguia compreender como ainda estava viva. Seu corpo parecia quase imóvel, mas sua mente ecoava uma única palavra incansavelmente: bebê. Invocando os últimos vestígios de força de seus membros congelados, ela começou a rastejar. Cada centímetro era uma luta, cada movimento uma lembrança de sua dor.
Seus dedos estavam rachados e sangrando, um testemunho de sua luta incansável contra o frio. Seus joelhos pareciam que poderiam ceder a qualquer momento, mas ela continuou, arrastando-se pela neve, deixando um rastro carmesim para trás. Não havia ninguém para ajudar. Ninguém que já tivesse vindo em seu socorro. Mas agora, alguém havia levado seu filho. Ela havia vislumbrado as botas, a figura peculiar. Definitivamente não era do seu mundo. Não era um deles, era algo completamente diferente. Um humano. Enquanto isso, Daniel estava sentado ao lado do aquecedor, balançando suavemente a pequena criança alienígena em seus braços. Ela agora dormia pacificamente, envolta em camadas de tecido macio e gel térmico reconfortante. O calor havia retornado às suas bochechas, dando-lhe um brilho saudável. Seus dedinhos minúsculos agarraram suavemente a manga dele. Uma conexão delicada que dizia muito. Ele se pegou ponderando sobre suas origens, sem saber a que espécie ela pertencia, mas cativado pela suavidade de sua pele. As orelhas dela eram ligeiramente mais longas do que as de um humano típico, e seu cabelo era escuro e macio, caindo ao redor de suas feições delicadas. Ela parecia frágil e inocente, evocando uma sensação de vulnerabilidade. Daniel nunca tinha sido pai. Ele nunca havia sequer considerado a possibilidade. No entanto, havia algo sobre essa criança que despertava emoções dentro dele, sentimentos que ele não conseguia expressar em palavras. Ele a olhou mais uma vez. "Onde está sua mãe, garoto?" Ele sussurrou com preocupação estampada no rosto. Levantando-se, ele vestiu seu casaco e checou seu medidor de oxigênio. A tempestade ainda rugia, mas ele sentia uma urgência que ofuscava o clima. Ele teve que voltar. Enquanto isso, Lyra se encolheu ao lado de uma cerca quebrada, sua força diminuindo. Sua pele havia se tornado de um tom profundo de azul, um contraste marcante com a agonia que percorria seu corpo. No entanto, em meio ao tormento, seu coração clamava ainda mais alto. Ela não podia abandonar sua luta. Render-se não era uma opção. Nesse momento, ouviu o som de passos se aproximando, pesados e deliberados. Com grande esforço, virou a cabeça, esforçando-se para ver através da névoa de sua dor. Uma figura surgiu da neve que girava, grande, armada e inconfundivelmente humana. Daniel a avistou deitada de lado, parcialmente enterrada sob o manto branco. Seus olhos piscavam lentamente, lutando para se concentrar, enquanto seu peito subia e descia, com respirações quase imperceptíveis. Sem hesitar, ele correu para o lado dela, ajoelhando-se para limpar suavemente a neve do rosto dela. "Você é a mãe?" ele disse, com a voz suave. "Não é?" Lyra se viu incapaz de responder. Seus lábios mal se abriram, mas seu olhar permaneceu fixo nele. Então, em um momento de clareza, ela notou algo incomum. Debaixo das pesadas camadas de seu casaco, um pequeno braço se espreitava. Uma mão minúscula. Seu bebê finalmente seguro. Um arrepio percorreu seu corpo, enquanto lágrimas enchiam seus olhos, congelando-se ao descer por suas bochechas. Ela havia encontrado seu filho, e quem a havia salvado não era nem mesmo da sua espécie. Lyra estava deitada no chão do abrigo do posto avançado, dominada por um sentimento de alívio e gratidão. Seu corpo estava envolto em cobertores, o tecido macio a envolvendo como um abraço protetor. Gradualmente, sua pele começou a aquecer sob o suave brilho das lâmpadas de aquecimento. Embora sua respiração permanecesse superficial, era constante, um ritmo reconfortante em meio ao caos.
Do lado de fora, a tempestade continuava a rugir, uivando e batendo contra o mundo. No entanto, dentro, pela primeira vez em dias, um profundo senso de paz se instalou. Seu bebê estava vivo. Ela observou o humano enquanto ele navegava pelo espaço apertado, verificando meticulosamente o aquecedor, preparando água morna e cortando cuidadosamente a comida macia em pedaços pequenos. Ele se movia com uma intensidade silenciosa, seu foco inabalável e seu toque suave. Ele não era nada como os outros. Não havia dito muito a ela, talvez ciente de que ela não conseguia compreendê-lo completamente. No entanto, mesmo em silêncio, Lyria sentia algo profundo em seus gestos, uma bondade inconfundível. Ela olhou para baixo para seu bebê, agora tranquilamente aconchegado contra seu peito, dormindo profundamente. Os dedinhos delicados de sua menina repousavam suavemente no braço da mãe, quentes, seguros e cheios de vida. Lágrimas se formaram nos olhos de Lyra mais uma vez. Ela realmente acreditava que seu filho estava perdido na tempestade para sempre. No entanto, aqui estava ela, esse ser extraordinário, esse humano, que a havia trazido de volta do abismo. Por que seu próprio povo havia virado as costas para ela? Ninguém estendeu a mão, oferecendo comida ou calor. Eles a rotularam como amaldiçoada, simplesmente porque seu filho nasceu em meio a uma feroz nevasca. Eles a consideraram responsável pela tempestade e pela devastação que ela trouxe sobre eles. Eles sussurraram que ela era um prenúncio de infortúnio, que deveria abandonar a aldeia e nunca olhar para trás. E assim, ela partiu, sozinha, sem ninguém para segui-la. No entanto, em meio ao silêncio de sua partida, havia um homem, um forasteiro, que desafiou o julgamento de seu povo. Ele havia se encarregado de carregar o bebê dela através dos ventos traiçoeiros que ameaçavam sua própria existência. Ele havia voltado para ela. Agora ele estava cuidando de suas feridas. Lyra o observava das sombras de seu cobertor com o coração acelerado. Ele era alto e forte, sua pele clara, contrastando com seus olhos incomuns que pareciam guardar segredos. Cada movimento que ele fazia era lento e deliberado, como se tivesse medo de assustá-la. Assim que seus olhares se encontraram, ele lhe ofereceu um sorriso suave. Ela rapidamente desviou o olhar, mas não foi por medo. Em vez disso, ela se viu sem palavras, incerta de como expressar sua gratidão. Seus idiomas eram diferentes e ela não tinha nada a oferecer, nenhum presente, nenhuma casa e nenhum nome que ele reconheceria. No entanto, bem dentro de seu peito, uma centelha de confiança começou a acender. Daniel podia sentir seu olhar fixo nele e compreendeu seu silêncio. Ela sem dúvida havia suportado dificuldades inimagináveis. Ele já havia testemunhado o congelamento antes, mas o que viu nela estava à beira do desespero. Ela pode ter perdido seus membros, mas o bebê, por outro lado, estava se recuperando mais rapidamente do que qualquer um havia antecipado. O pequeno conseguiu comer um pouco da comida macia e se agarrou à mãe como se fosse uma tábua de salvação. Naquele momento estava claro. Daniel despejou água morna em uma pequena xícara e a colocou cuidadosamente ao lado de Lyric. Em seguida, pegou um adesivo térmico macio, estendendo-o em direção ao ombro dela, onde suas roupas estavam rasgadas e a congelamento havia tomado uma firme posse. Sony. Ela piscou, uma onda de confusão a invadindo. Ele gesticulou, imitando a ação de pressionar o adesivo contra sua própria pele,
antes de entregá-lo a ela com delicadeza. Enquanto ela se estendia lentamente para pegá-lo, seus dedos se tocaram por um breve momento, mas aquele contato fugaz foi o suficiente para enviar uma faísca através dela. Desta vez ela realmente olhou para ele, vendo-o de verdade pela primeira vez. Ele acenou com a cabeça uma vez, e Daniel respondeu com um pequeno e discreto sorriso. Discreto sorriso. Não um grande sorriso, apenas o suficiente para o momento. Do lado de fora a noite descia lentamente, enquanto a tempestade continuava a rugir. No entanto, dentro do abrigo, a atmosfera permanecia quente e acolhedora com as luzes, emitindo um brilho suave e delicado. Lyra se aconchegou no canto, embalando seu bebê adormecido em seus braços. Seu olhar se desviou para o humano do outro lado da sala, que agora estava em repouso, com os braços cruzados e a cabeça inclinada para trás contra a parede. Ele parecia cansado. A umidade do seu casaco, ainda grudado nele por causa da neve, contrastava com o gotejar constante de água de suas botas no chão. Ele parecia cansado, uma visão que ela já havia observado de longe antes. Comerciantes mineradores. Ela os tinha visto todos, mas nunca de perto. Eles raramente eram gentis. Mas este era diferente. Ele havia oferecido tudo o que possuía sem esperar nada em troca. Quem era ele? E por que alguém como ele se importaria com alguém como ela? Lyra acariciou ternamente uma mecha do cabelo de sua filha, inclinando-se para sussurrar algo em sua língua nativa. Talvez fosse uma oração, ou talvez apenas um agradecimento sincero. Naquele momento, o significado de suas palavras não importava. A conexão entre eles falava por si só. Ela sentiu uma profunda ligação com o coração dele. Do lado de fora do posto avançado, o vento começou a se acalmar, trazendo uma sensação de paz. Dentro, o silêncio os envolvia, aquecendo-se a cada momento que passava. Então, inesperadamente, um som suave rompeu a quietude. O bebê se mexeu. Seus olhos se abriram lentamente enquanto ela soltava um leve gemido. Lyra a acalmou suavemente, segurando-a perto de si. Daniel abriu os olhos e se sentou, a preocupação estampada em seu rosto. Ela está bem? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Lyra não respondeu verbalmente, mas acenou com a cabeça de forma tranquilizadora. Então, com cuidado deliberado, ela se virou para ele, sua expressão séria, e começou a falar. Sua voz era seca e rouca, mas inconfundivelmente clara. Você a salvou. A expressão de Daniel mudou para uma de surpresa. Um sorriso surgiu em seu rosto e ele assentiu em concordância. Lyra manteve seu olhar por um momento a mais, e então, quase como se estivesse compartilhando um segredo, ela pronunciou uma última palavra em um sussurro. Obrigada. Daniel hesitou antes de responder, seu olhar fixo nela com uma suavidade calorosa. De nada, ele finalmente disse. Nenhuma palavra a mais era necessária. Em um mundo que aparentemente a havia abandonado, um estranho havia transformado tudo. E agora, eles não eram mais estranhos. Eles se tornaram sobreviventes agrupados para se aquecer contra o frio. A luz da manhã lutava para romper as nuvens de tempestade, lançando um brilho suave sobre a cena. A neve continuava a cair, mas agora era mais suave, descendo como cinzas macias em vez dos fragmentos cortantes de gelo que havia sido antes. O vento finalmente havia silenciado seu uivo furioso.
Pela primeira vez em dias, uma calma serena envolvia o mundo lá fora. Ponto. Contuntor. Casa envia. Dentro do pequeno abrigo, Lia gradualmente abriu os olhos, absorvendo a tranquilidade ao seu redor. Embora seu corpo estivesse dolorido, um calor reconfortante a envolvia. Ela segurava delicadamente seu bebê, que permanecia pacificamente adormecido contra seu peito. O calor das almofadas térmicas, o brilho suave da luz suave e o abraço reconfortante das paredes seguras criavam uma atmosfera que parecia quase onírica. No entanto, tudo era muito real. Ela estava viva. Seu filho estava vivo. E tudo isso era graças a ele, o humano que havia tornado isso possível. Ela virou a cabeça, seu olhar pousando nele do outro lado da sala. Ele estava sentado no chão, um tablet de dados na mão, examinando meticulosamente mapas e gráficos meteorológicos. A expressão dele era séria, profundamente concentrada na tarefa em questão. No entanto, quando ele encontrou o olhar dela, fez um leve aceno com a cabeça. As tempestades finalmente estavam começando a se acalmar. Ele falou suavemente, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Podemos sair em breve. Lyra não compreendeu cada palavra, mas a essência estava clara. Ela olhou para o seu bebê e depois de volta para ele. Com determinação, ela se sentou lentamente, embora seu corpo ainda estivesse dolorido e suas pernas tremessem levemente, ela conseguiu se manter ereta. O humano se levantou e deu um passo mais perto, estendendo a mão em direção a ela. Ela olhou para a mão, hesitou por um momento. E então, delicadamente, colocou os dedos em sua palma. Com um leve movimento, ele a ajudou a se levantar. Por um breve momento, eles ficaram juntos em silêncio. Uma mãe alienígena e um homem humano, cada um observando o outro, seus olhares presos em uma compreensão mútua. Mais tarde naquele dia, Daniel reuniu seus suprimentos, pronto para seguir em frente. O abrigo havia cumprido seu papel, oferecendo refúgio durante o pior da tempestade. Agora, à medida que os céus começavam a clarear, ele sabia que não podia demorar mais. Sua equipe logo partiria em busca dele, e ele precisava estar a caminho. Ele teve que ir embora. Mas o que aconteceria com eles? Ele olhou para a mãe e seu filho, ambos perdidos e vulneráveis. Eles haviam sido expulsos de sua aldeia, deixados sem ter para onde ir. Sem comida, sem abrigo, sem esperança para o futuro. No entanto, apesar de suas circunstâncias difíceis, ela se sentou em silêncio, segurando seu bebê, com um olhar fixo nele, enquanto ele se preparava para partir. Uma pressão apertava o peito de Daniel. A ideia de deixá-los para trás era insuportável. Ele se aproximou dela e se ajoelhou, encontrando seus olhos. "Estou indo para o leste", disse ele, suavemente gesticulando lentamente em direção às colinas distantes. "Há um posto avançado humano nas proximidades, uma base onde podemos encontrar ajuda, comida, remédios e um refúgio seguro." Lyra inclinou a cabeça, suas orelhas atentas às palavras dele. Embora permanecesse em silêncio, seus olhos acompanhavam o movimento da mão dele. E era claro que ela compreendia a gravidade da situação. Ele apontou para ela, depois para o bebê e por fim para si mesmo,
transmitindo a jornada compartilhada que tinham pela frente. Venha comigo. Ele insistiu. Os olhos de Lyra se arregalaram de surpresa. O coração de Daniel disparou enquanto ele aguardava a resposta dela. Após um momento de hesitação, Lyra assentiu lentamente em concordância. Eles saíram do abrigo juntos ao meio-dia, com Daniel carregando a maior parte dos suprimentos, enquanto Lyra caminhava ao lado dele. Seu filho aconchegado em um sling quente contra seu peito, ela avançou, sentindo a neve estalar sob suas botas. O vento sussurrava suavemente através das árvores, carregando consigo os vestígios da tempestade que havia transformado o mundo em uma paisagem fraturada e congelada. No entanto, em meio ao silêncio, havia uma beleza inegável na quietude que os cercava. Por horas eles caminharam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sempre que Lyra tropeçava, Daniel estava ali para segurá-la, oferecendo sua mão firme. E sempre que o bebê se mexia, ele parava, permitindo que eles tivessem um momento para descansar e se reorganizar. Apesar de serem estranhos de espécies e mundos diferentes, um vínculo não verbal começou a se formar entre eles. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Mas gradualmente, eles se transformaram em algo mais. Eles evoluíram para uma equipe, uma família em formação. À medida que a noite caía, eles descobriram uma caverna aninhada na borda do vale. Daniel montou um aquecedor e generosamente compartilhou sua última barra de energia com Lyra. Ela quebrou o objeto ao meio, entregando uma parte a ele com um sorriso tímido. Embora continuasse quieta e cautelosa, uma mudança sutil havia começado. Ela estava começando a confiar nele pouco a pouco, tonto. Enquanto o bebê dormia pacificamente entre eles, Lyra finalmente encontrou sua voz. Meu nome é Lyra, ela disse. Daniel se virou para ela, sua surpresa evidente em seu rosto. Um sorriso se espalhou por seus lábios enquanto ele repetia suavemente seu nome, Lyra. Ela assentiu lentamente. Uma conexão calorosa se formando entre eles. Daniel, ela respondeu. E os dois compartilharam uma risada suave. Naquele momento, fugaz, o frio ao seu redor desapareceu. E eles não se sentiram nem perdidos, nem estranhos um para o outro. Eles eram simplesmente indivíduos encontrando conforto na presença um do outro em meio à escuridão. No entanto, quando a aurora chegou e eles se aproximaram da base, Daniel avistou algo incomum. Pegadas frescas. Ele instintivamente diminuiu o ritmo, fazendo um gesto para que Lyra ficasse para trás. Ele seguiu o príncipe por uma encosta íngreme e se deparou com um pequeno grupo de alienígenas. Eram moradores da terra natal de Lyra e seus rostos estavam marcados pela incredulidade diante de sua presença. Um deles apontou de repente para baixo da colina onde Lyra estava, viva e bem. Outro sussurrou em assombro, e a criança também. Outra voz sussurrou. Era o humano. Ele os havia salvado. Alguns dos espectadores pareciam envergonhados, enquanto outros estavam tomados pelo medo. Daniel deu um passo à frente. Sua determinação inabalável. Eles vêm comigo, declarou firmemente. Eles estão seguros agora. Não vou permitir que você os leve de volta. Um dos anciãos,
Deu um passo à frente, seus olhos transbordando de culpa. Pensamos que ela estava morta. Admitiu sua voz pesada de remorso. E a criança também. Mas ela não estava. A raiva de Daniel aumentou. Você os deixou. Ele exclamou suas palavras, cortando o silêncio que se seguiu. O mais velho abaixou a cabeça envergonhado. E após um momento, falou suavemente. Então, deixe-a ficar com você. Ela está melhor assim. Daniel não respondeu. Em vez disso, ele se virou e caminhou de volta para Lyra, que estava observando silenciosamente de trás de uma árvore. À medida que se aproximava, ela o olhou, seus olhos transbordando de perguntas não feitas. No entanto, ele optou por não explicar. Ele estendeu a mão e ela a agarrou enquanto continuavam sua caminhada. O posto avançado humano era modesto em tamanho, apenas um aglomerado de módulos de aço, torres esguias e luzes piscantes, tudo cercado por robustas cercas de metal. No entanto, para Lyra, parecia uma cidade deslumbrante de estrelas. Ela estava parada ao lado do portão, segurando seu bebê nos braços, com flocos de neve ainda grudados em seu cabelo. Seus olhos estavam arregalados de incredulidade enquanto ela absorvia o que a cercava. Ela nunca tinha encontrado um lugar como aquele antes. Era puro e radiante, cheio de máquinas peculiares que pareciam se mover sozinhas. O frio do ar ainda tocava sua pele, mas dentro dela um calor desconhecido começava a florescer. Ela não estava mais sozinha. Daniel caminhava ao seu lado. Sua voz firme, enquanto falava em um comunicador de pulso. De repente, uma porta de metal se abriu com um sibilo, revelando uma mulher em uniforme saindo para cumprimentá-los. Ela piscou em surpresa ao ver Lyra, e o bebê então se virou para Daniel, com uma sobrancelha levantada. Ela precisa de ajuda, ele afirmou de forma direta. E o mesmo vale para a criança dela. A mulher levou um momento para observar Lyra de perto. Sem pronunciar uma palavra, ela se afastou, permitindo que eles entrassem. O ar na sala principal os envolveu em calor, acompanhado por um zumbido suave. As máquinas emitiram bips suaves, criando um pano de fundo reconfortante. Lyra olhou ao redor ansiosamente, segurando seu bebê mais perto do peito. Uma menina pequena com uma jaqueta azul passou e lançou um sorriso caloroso para Lyra. Embora Lyra ainda não soubesse como retribuir o gesto, ela ofereceu um leve aceno de cabeça em resposta. Daniel a guiou até uma área de descanso, ajudando-a cuidadosamente enquanto ela se acomodava em um assento. Ela não ofereceu resistência. Sentia-se completamente exausta e sobrecarregada, mas o medo já não apertava seu coração. Um médico se aproximou, seguido por mais humanos. Para seu alívio, eles não a feriram. Não levantaram a voz nem a empurraram para o lado. Em vez disso, moveram-se com uma calma segura, examinando cuidadosamente suas feridas e envolvendo gentilmente seu filho em cobertores macios e limpos. Uma das enfermeiras segurou o bebê delicadamente em suas mãos cuidadosas enquanto oferecia a Lyra uma refeição quente. Lyra observou incrédula. Eram estranhos para ela, mas estavam tratando-a com tanta bondade e respeito como se ela realmente importasse. Naquela noite dominada pela emoção, ela se viu chorando mais uma vez. Pela primeira vez, as lágrimas escorrendo pelo rosto de Lyra não eram fruto da dor. Eram lágrimas de alívio. Nos dias que se seguiram, ela começou a se curar, sua recuperação se desenrolando lenta, mas de forma constante. A queimadura de frio que havia marcado sua pele gradualmente desapareceu e a cor voltou às suas bochechas. Então, em um momento que encheu o ambiente de calor,
Seu bebê soltou uma risadinha suave pela primeira vez. Os outros aldeões carinhosamente nomearam o bebê de Little Snowdrop, uma homenagem à sua notável sobrevivência através da feroz tempestade. A cada dia, Daniel fazia questão de visitá-la. Em alguns dias, ele chegava com refeições quentes para alimentá-la, enquanto em outros, trazia brinquedos e cobertores aconchegantes para mantê-la confortável e entretida. Ele não era de muitas palavras, mas havia algo em sua presença que sempre envolvia Lyra em uma sensação de segurança. Em uma manhã serena, ela se viu sentada em um banco do lado de fora, embalando seu bebê suavemente em seus braços enquanto o pequeno dormia pacificamente. Ao seu lado, Daniel se acomodou, saboreando o calor de uma caneca fumegante em suas mãos. Você está ficando mais forte, ele disse com um toque de orgulho na voz. Lyra acenou com a cabeça em resposta, sentindo uma sensação de realização. Ela havia começado a entender mais de suas palavras, o significado se desdobrando como pétalas de uma flor em flor. Com uma determinação recém-descoberta, ela até tentou falar algumas palavras sozinha, embora sua voz permanecesse suave e incerta. Você ajuda, ela disse lentamente, seus olhos brilhando de gratidão. Daniel a observou com um senso de convicção na voz. Eu fiz o que era certo. Ela baixou os olhos, focando em seu bebê. Você deu vida, ela respondeu suavemente. Naquele momento, a expressão de Daniel suavizou-se mais uma vez. Você é a razão pela qual ela está viva, ele disse gentilmente. Eu apenas ajudei. Lyra se virou para encará-lo, seus olhos firmes, sem um único piscar que traísse a profundidade de suas emoções. Não, ela disse com convicção. Você nos trouxe calor após o frio. Ninguém mais fez isso. Depois que suas palavras pairaram no ar, eles caíram em um profundo silêncio. Um silêncio que ressoava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Naquela noite, algo mudou entre eles. Lyra bateu suavemente na porta de Daniel. Ao abrir a porta, sua surpresa era palpável. Lá estava ela envolta em um simples cobertor, segurando algo nas mãos. Era um pequeno amuleto feito de um fio envelhecido e um pedaço de pedra. À primeira vista parecia comum, nada de especial. No entanto, tinha um significado profundo para ela, pois a carregava consigo desde o dia em que sua filha nasceu. Seu bem mais precioso. Ela estendeu em direção a ele, com os olhos cheios de significado. Daniel balançou a cabeça, hesitante. Você deveria ficar com isso, ele insistiu. No entanto, com uma determinação suave, ela colocou-o em sua palma. Você nos protege, ela disse suavemente. Isso agora é seu. As mãos deles se tocaram, e os dedos dela permaneceram um momento a mais do que o necessário, uma conexão silenciosa surgindo entre eles. Ele olhou nos olhos dela e descobriu algo que não havia antecipado. Havia gratidão, sim, mas também algo mais profundo. Uma conexão não verbal sutil, mas indiscutivelmente real. No dia seguinte, o comandante da base convocou Daniel. Nós revisamos tudo, ela afirmou. A mulher alienígena e seu filho se encontram sem um lar para o qual retornar. Você estava certo em trazê-los aqui. Mas o que vem a seguir? Daniel hesitou, seu olhar se desviando para a janela, onde Lyra estava na neve, segurando seu bebê. Ela usava um leve sorriso, agora apenas um toque de alegria. Seu filho estendeu a mão, tocando suavemente sua bochecha e rindo de alegria. Danny se virou para encará-los. Eles ficam comigo, declarou ele. O comandante levantou uma sobrancelha, uma expressão de ceticismo cruzando seu rosto. É uma grande responsabilidade, ele comentou. Daniel simplesmente acenou com a cabeça, sua expressão firme. Eu sei. Você tem certeza?
Ele perguntou, olhando mais uma vez através do vidro. Lyra encontrou seu olhar, seus olhos inabaláveis. Tenho certeza, ele respondeu com confiança. Naquela noite, Daniel se aproximou dela. Você pode ficar aqui, ele disse suavemente. Mas se preferir, pode vir comigo. Lyra permaneceu em silêncio, no início aproximando-se com seu filho aconchegado suavemente em seus braços, o pequeno dormindo pacificamente. Finalmente ela sussurrou. Para onde você vai? Nós vamos! Naquele momento, pela primeira vez desde a tempestade, um sorriso genuíno se espalhou pelo seu rosto. Com um calor renovado em seu coração, Lyra caminhou ao lado de Daniel pelo campo coberto de neve, com seu filho pacificamente adormecido em um canguru preso ao peito. Ela seguiu em frente. Seus passos eram lentos, mas firmes, cada um deles alimentado pela força que havia extraído do posto humano. No entanto, foi a presença silenciosa de Daniel ao seu lado que realmente reacendeu seu senso de vida. Todos os dias ele cuidava de suas feridas, oferecia comida e respeitava sua necessidade de espaço. Ele nunca se intrometeu em seu passado. Mas hoje Lyra sentiu uma mudança dentro de si. Depois de uma hora caminhando em silêncio, ela finalmente quebrou o silêncio. Quero te mostrar minha aldeia, ela disse. Sua voz firme com uma nova determinação. Daniel lançou a ela um olhar surpreso. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Lyra acenou com a cabeça. Firme. Eles me deixaram morrer. Eu quero que você veja o que eles fizeram. Ele hesitou por um momento, ponderando suas palavras. Então, finalmente deu um pequeno aceno de cabeça. Tudo bem, vamos lá. Com isso, eles se viraram para o leste, seguindo em direção à borda da montanha. Daniel ajustou o peso de sua mochila, sentindo a pressão familiar em seus ombros, enquanto Lyra envolvia seu manto mais apertado ao redor de seu filho. O frio mordia sua pele, mas a neve havia amolecido sob seus pés, e os céus acima estavam tranquilos. Enquanto avançavam com dificuldade, as palavras de Lyra vinham em fragmentos, hesitantes e incertas, uma mistura de sua língua e a dele. No entanto, apesar das barreiras da linguagem, Daniel podia sentir a profundidade de sua dor. Ela lhe contou sobre a aterrorizante crença que os aldeões tinham, de que seu filho estava amaldiçoado. Ela descreveu a noite tempestuosa quando, enquanto os ventos uivavam, trancaram suas portas e permaneceram em silêncio. Em seu desespero, ela implorou a eles com lágrimas escorrendo pelo rosto, até mesmo batendo os punhos contra a porta do abrigo enquanto embalava seu bebê nos braços. No entanto, apesar de sua angústia, eles lhe viraram as costas. Eles temiam minha filha, disse ela, porque ela nasceu durante o vento gelado. Eles afirmavam que ela trouxe a tempestade. Daniel balançou a cabeça lentamente com um olhar de compreensão em seus olhos. Não, ele respondeu suavemente. Ela trouxe a você força. Lyra olhou para seu bebê, seu coração se enchendo de amor, enquanto ela tocava delicadamente a mãozinha. Ela trouxe. Eles chegaram à aldeia, exatamente quando o sol começou a se pôr. A cena diante deles se assemelhava a uma cidade fantasma silenciosa, cinza e ainda parcialmente coberta de neve. Os edifícios construídos de pedra escura e metal envelhecido apresentavam as cicatrizes do tempo com rachaduras serpenteando ao longo de suas paredes. Janelas estilhaçadas e portas pendendo tortas como se a tempestade tivesse levado mais do que apenas vidas. Ela havia roubado o próprio espírito da aldeia. Um punhado de aldeões avistou-os paralisados no lugar. Suas expressões uma mistura de medo e descrença.
Sussurros começaram a surgir de trás das portas, ecoando a inquietação que dominava a comunidade. Velhos rostos emergiram das sombras, seus olhos arregalados de incredulidade. Ela está viva, alguém sussurrou, e a criança também. Um ancião avançou, uma figura alta com pele prateada e olhos fundos. Ele olhou primeiro para Lyra, depois para Daniel e finalmente para o bebê envolto em pano. Seu rosto perdeu a cor. Lyra, pensamos que você tinha me abandonado. Ele disse, sua voz tremendo. Ela respondeu suavemente, seu tom cortante como o gelo. Você nos deixou os dois. Ele gaguejou. Nós estávamos preocupados com a aldeia. Você precisa entender. Havia sinais. A neve caía incessantemente, cobrindo tudo com uma espessa camada de branco. O rio, que antes era uma corrente vibrante, havia se transformado em gelo sólido, tão inflexível quanto a pedra. Eu implorei por ajuda, minha voz tremendo de desespero. Mas antes que eu pudesse terminar, Lyra me interrompeu, seu tom agudo e inflexível. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu continuava a gritar por ajuda. Mas você simplesmente fechou as portas, me excluindo. Daniel estava ao lado dela, com os braços cruzados, um sentinela silencioso. Os aldeões lançavam olhares ansiosos em sua direção. Sua inquietação era palpável no ar gelado. Eles não estavam acostumados com humanos, especialmente com um que exalava tanta calma e força. Ela teria perecido, comentou Daniel, e seu filho também. No entanto, nenhum de vocês sequer pronunciou uma palavra para ajudá-la. Nesse momento, outro morador da aldeia apareceu. Uma mulher com um lenço elegantemente enrolado ao redor do rosto. Ela estava amaldiçoada. A mulher sussurrou, sua voz carregada de urgência. A criança trouxe a neve. Está tudo documentado nos textos antigos. Devemos nos proteger. Daniel fixou o olhar nela, a descrença estampada em seu rosto. Que você não protege seu povo levando-os à sua destruição. Você os protege permanecendo unidos, declarou o ancião, sua voz firme, mas cheia de incerteza. Os aldeões trocaram olhares, seus murmúrios refletindo sua dúvida. O ancião voltou seu olhar para a criança, um lampejo de esperança em seus olhos. E ainda assim, ela vive. Ela vive, respondeu Lyra, sua voz firme. E ela ri. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão, pois ninguém se atreveu a falar. Com uma determinação suave, Lyra deu um passo à frente, segurando sua filha em seus braços. Um símbolo de resiliência em meio à incerteza. Você realmente achou que ela era uma maldição? Não, ela um milagre. Com esse pensamento, ela olhou de volta para Daniel, que havia colocado gentilmente a mão em seu ombro. Vamos. Não vamos demorar mais do que o necessário, ele insistiu. Assim que estavam prestes a se virar e ir embora, uma menina jovem saiu correndo de uma das casas próximas. Ela mal poderia ter mais do que 8 anos. Sua pele era pálida, marcada por congelamento e cicatrizes que desenhavam suas bochechas. Espere! A garota disse, sua voz mal acima de um sussurro. Posso ver o bebê? Lyra olhou para Daniel, a incerteza piscando em seus olhos. Ele respondeu com um leve aceno, encorajando-a a prosseguir. Ela se agachou e abriu delicadamente o envoltório apenas um pouco. A criança olhou para ela, com os olhos arregalados e cheia de curiosidade. Ela é linda, a menina sussurrou, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. O mais velho deu um passo à frente, mais uma vez sua expressão séria. Cometemos um erro, ele disse. Você tem todo o direito de nos desprezar, ele disse.
Mas Lyra balançou a cabeça. Eu não odeio você, ela respondeu com firmeza. No entanto, eu nunca voltarei. Com isso, ela pegou a mão de Daniel, sua voz firme e resoluta. Eu encontrei algo melhor. Naquela noite, eles montaram acampamento longe da aldeia, abraçando sua nova liberdade. Sob um céu repleto de estrelas, um bebê dormia pacificamente em um berço aconchegante. Nas proximidades, Lyra estava sentada em frente a Daniel, seu rosto iluminado pela luz tremeluzente do fogo. Eu queria que você visse, ela disse suavemente, para que você possa entender porque eu nunca olho para trás. Daniel acenou com a cabeça. Uma sensação de tranquilidade tomando conta dele. Você não precisa se preocupar mais. Você tem um futuro agora. Ela olhou profundamente nos olhos dele, buscando algo não dito. Com você, ele hesitou por um momento. Então um sorriso surgiu em seu rosto. Se você me aceitar. Lyra se inclinou mais perto, apoiando a cabeça suavemente em seu ombro, sentindo um calor que prometia novos começos. Eu já faço. O fogo crepitava suavemente na madrugada, sua luz dourada se espalhando pelas colinas. A fumaça subia em delicados fios, enrolando-se no ar fresco da manhã. Daniel despertou, sentindo o suave peso da cabeça de Lyra ainda repousando em seu ombro. O bebê deles estava aconchegado ao lado, confortavelmente envolto em um cobertor grosso. Por alguns momentos serenos, ele permaneceu parado, simplesmente absorvendo os sons ao seu redor. O suave sussurro do vento, a subida e descida rítmica da respiração constante do bebê, e o silêncio reconfortante que não parecia mais solitário. Eles estavam viajando juntos há 2 semanas. À medida que a primavera começava a romper o gelo persistente, a neve começou a derreter, e o mundo gradualmente despertava de seu sono invernal. Os pássaros voltaram para encher o ar com seus cantos, os riachos começaram a fluir novamente, e Lyra se pegou sorrindo com mais frequência. O riso de seu filho ecoava alegremente, e Daniel sentiu o calor da estação penetrar em seus corações. Ele começou a perceber algo que não havia percebido, que estava ansiando. Um propósito para continuar avançando. Naquela manhã, eles chegaram a uma pitoresca colônia humana, situada ao longo da rota comercial. Era um refúgio seguro, vibrante e sereno, repleto de cores. Daniel havia visitado esse lugar anos atrás durante as entregas de suprimentos, e as memórias voltaram à tona enquanto ele contemplava as vistas familiares. Agora ele retornou não como um trabalhador solitário, mas como um homem movido por um novo propósito. Os guardas no portão levantaram as sobrancelhas em surpresa ao notarem que ele se aproximava ao lado de uma mulher desconhecida e de um bebê. Você tem estado ocupado, brincou um deles, e Daniel simplesmente acenou com a cabeça, respondendo: ela está comigo. A criança também estava lá. Os guardas trocaram olhares, mas nenhum se atreveu a intervir. Ao entrarem na cidade, os moradores a observaram, não com ódio, mas com um senso de curiosidade. As crianças apontavam com admiração, enquanto alguns adultos murmuravam entre si. Apesar da atenção, Lyra mantinha a cabeça erguida, inabalável diante dos olhares. Com seu bebê tranquilamente aconchegado contra o peito e Daniel ao seu lado, exalando uma força reconfortante, eles se depararam com uma charmosa cabana nos arredores da cidade. Estava abandonado há anos, seu charme escondido sob camadas de poeira. Após uma breve conversa com o prefeito, Daniel garantiu a estadia deles, e a promessa de um novo começo começou a se desenrolar. Você salvou uma vida, ele disse, e isso significa algo nesta cidade.
Nos 2 dias seguintes, Daniel dedicou-se a consertar o telhado, arrumar o aquecedor e reunir suprimentos essenciais. Enquanto isso, Lira fez sua parte, varrendo a poeira, lavando roupas de cama e pendurando sinos de vento na porta para trazer um toque de calor e esperança. Pode não ter sido extravagante, mas era o lar deles. O bebê deu seus primeiros passos hesitantes no chão de madeira, balançando-se do abraço de Lira para as mãos estendidas de Daniel. Lira ofegou sua mão, voando até a boca em pura alegria. Daniel pegou sua pequena com cuidado, levantando-a no ar, seu sorriso se estendendo de forma tão ampla que até o surpreendeu. "Ela está andando", disse ele com uma risada. Os olhos de Lira brilhavam de alegria. Ela dava seus passos com confiança, sabendo que ele estava ali para pegá-la se ela tropeçasse. Naquela noite, eles se sentaram sob a vasta extensão de estrelas, observando seu bebê dormir pacificamente em um pequeno berço que Daniel havia feito com madeira de sucata. Lira olhava seus olhos, refletindo uma mistura de gratidão e contemplação. "Você nos ofereceu mais do que apenas abrigo", disse Daniel, com a voz firme. "Você me ofereceu muito mais do que eu jamais esperei." Ela fez uma pausa por um momento, ponderando seus pensamentos antes de enfiar a mão nas dobras de sua capa. Com um movimento delicado, ela pegou uma pulseira fina feita de fios intricadamente entrelaçados e adornada com pequenas contas de metal. Ela deslizou delicadamente a pulseira em seu pulso. "Meu povo dá isso à família", disse ela suavemente com a voz cheia de calor. "Você é a família." Daniel olhou para a pulseira, uma mistura de emoções girando dentro dele, sem saber como responder. Embora simples em design, ela parecia carregada de significado, uma conexão tangível com algo mais profundo. Ele a observou, realmente a vendo pela primeira vez. "Você poderia ficar aqui", ele disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. "Não apenas por um tempo, mas para sempre, se é isso que você deseja." Lira deu um passo mais perto, seu coração acelerado. "Onde você está é onde me sinto seguro." No momento, ela deu um passo que nunca havia ousado dar antes. Com um toque delicado, ela levantou a mão e acariciou o rosto dele, encostando suavemente a testa na dele. Daniel sentiu uma onda de surpresa, congelando por apenas um instante. Mas então, como se fosse atraído por uma força invisível, ele fechou os olhos e se inclinou para o calor dela. Eles se tocaram e respiraram um momento, sentindo algo profundo. Era mais do que apenas proximidade. Era uma compreensão profunda, uma conexão que transcendia palavras e mundos. À medida que as semanas passavam e as estações começavam a mudar, o bebê crescia mais forte, seu riso se tornava mais frequente, seu brincar mais animado e, em breve, ela até pronunciou sua primeira palavra. Foi um momento que nem Daniel nem Lira haviam antecipado. Com sua mãozinha tremendo de empolgação, ela apontou para Daniel e exclamou: "Pá!" Lira ficou sem fôlego, com os olhos cheios de lágrimas. Daniel ficou ali atônito, tentando compreender o que acabara de ouvir, o que ela acabara de dizer. "Ela escolheu você", Lira sussurrou. "Ela te vê como seu pai." Daniel se ajoelhou. Levantou a criança em seus braços e a segurou apertado. As palavras lhe escaparam. Ele não precisava dizer nada. Naquele momento, ela havia concedido a ele o título mais profundo que um homem poderia receber. Certa noite, Lira estava na porta com o olhar fixo em Daniel
enquanto ele cuidava de um pequeno pedaço de jardim, logo ali fora. Conto. Ele estava plantando vegetais, uma melodia suave, escapando de seus lábios enquanto trabalhava. Trabalhava. Perto dali, o bebê engatinhava puxando as ervas daninhas de forma brincalhona, ansioso, para ajudar como um pequeno ajudante. Lyra saiu e caminhou até ele, colocando suavemente a mão em seu ombro. Eu nunca pensei que sentiria calor novamente, ela confessou. Daniel sorriu, embora não tenha se virado para encará-la. Eu também não, ele respondeu suavemente. Ela pegou a mão dele com a dela, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não me importo com que espécie somos. Agora somos uma família. Ele se virou para ela, seus olhos transbordando de emoções que iam além da mera gratidão. Sim, ele respondeu. Somos. E naquele momento, sob o suave brilho de um céu laranja que se apagava, uma mãe alienígena, uma vez abandonada e deixada para morrer, e um homem humano solitário estavam lado a lado, unidos na criação de Dylan. Uma vida que nenhum dos dois jamais imaginou que descobriria.